E eu quero começar lembrando aos nobres cavaleiros que hoje governam o Brasil, né, que nós vivemos tempos em que as pessoas acham que governam o país sem lei. Acabou, não tem lei. Parece que nós estamos vivendo assim no ritmo do Velho Oeste. Vamos fazer a marcha para o Oeste? Quais são as regras? Nenhuma. A regra é a do mais forte. Do mais forte, do mais moral, depende do filme de Bang Bang que você escolha, né? E, obviamente, as coisas não são assim. Nós temos regras, né? E as pessoas estão se expondo a processos judiciais com uma sem cerimônia que chega a ser até encantadora. Eu entendo isso, viu, Fábio Cuba, viu, Bob Furu? Entendo assim, entendo intelectualmente, porque obviamente nunca passei por isso, né? Eu nunca fui governante, mas já entrevistei gente dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada, gente, entenda-se, presidentes da República, né? Bolsonaro nunca. E quando você ultrapassa aqueles umbrais, com toda aquela cerimônia, né, com os ajudantes de ordem uniformizados e tal, né, todas as regras, dá uma certa sensação de poder absoluto, né? Você ergue a mão, tem alguém querendo saber o que você quer, né? Como disse uma vez, passei não sei quantos anos sem tocar o trinco de uma porta, a não ser na estrita intimidade ali, e olhe lá que se quiser nem ali, né? Nem ali. Porque mesmo a ala residencial do Palácio da Alvorada é cheia de serviçais, né? Então cria uma sensação assim de que você pode tudo. Mais ainda em Brasília. Eu adoro Brasília. Eu não sou daqueles que adoro Brasília, eu digo arquitetura de Brasília e tal. Morei em Brasília, detestei morar em Brasília. Eu gosto de morar em cidade assim, confusão, né? Cidades planejadas pela história, né? E pela vivência. Mas, então, aquela coisa me fazia um pouco mal. Mas, de qualquer modo, eu gosto da arquitetura de Brasília, eu reconheço a beleza da arquitetura de Brasília, do planejamento do Lúcio Costa, do traço do Niemeyer. Eu não compartilho das críticas que se fazem à arquitetura do Niemeyer, que é desumana, não sei o que tal. Acho aquilo tudo lindo, lindo. Mas morar ali dá uma certa sensação assim de distância do mundo. Eu não sei quando vai gente fazer protesto lá, ou então quando vão lá os cloroquiners, né? Para tal, para dar notícia nesse caso da vida irreal, né? A capital está longe do Brasil pulsante, então isso vai criando assim uma coisa de que a gente pode fazer qualquer coisa e que qualquer coisa passa. Especialmente nesses tempos em que parte da sociedade, especialmente aquela que consegue conjugar, presta atenção nisso, aquela que consegue conjugar consciência social, informação e condições objetivas de isolamento, essa parte da sociedade está em casa, confinada, né? Não está na rua, não está se manifestando. Embora esse bloqueio tenha sido furado já 2 semanas seguidas. Mas, de qualquer modo, há uma certa frieza na agitação social. A agitação social normal, essa de todo dia, né? Então, o governante pode viver a ilusão de que ele pode... quer saber?
Não estou gostando desses números aí não, que estão saindo sobre Covid-19. Então vamos alterar as regras. Vamos criar uma nova contabilidade. Vamos fazer uma contabilidade paralela. Vamos fazer uma contabilidade paralela que nos seja mais favorável. Porque essa que está aí é ruim. Essa que está aí está gerando confusão. Essa que está aí está servindo para que nos critiquem. Esta que está aí está colocando o Brasil como segundo colocado em casos, segundo colocado em mortes, o primeiro colocado em mortes diárias. Que é a verdade. São os fatos. Não é? Então, nós vamos agora divulgar de um outro jeito. Como declarou Bolsonaro com todas as letras, chega de ficar dando nos telejornais esses números. Não vai ter mais essa festa. Como se isso mudasse o fato. Incorrendo no mesmo erro que a ditadura militar incorreu quando tentou esconder o surto de meningite na década de 70. Até que teve que fazer uma vacinação às pressas. E olha que matou muito menos gente. Claro, o Brasil era bem menor, mas mesmo assim, muito menos gente. Né? Nada parecido com quase 40 mil mortos, caminhando em breve para 40 mil mortos. Para colocar o Brasil, vai passar o Reino Unido, vai colocar o Brasil no segundo lugar. Né? Mantém-se no Ministério da Saúde uma intervenção que, queira ou não, é de caráter militar. Então, outro dia os militares se zangaram com a afirmação, os militares, o general Mourão escreveu um artigo citando mal Thomas Jefferson, né? Com essa história de que os militares vão arcar com o peso do governo Bolsonaro, qualquer que seja ele, né? E vão. Hoje, o Ministério da Saúde é uma divisão do Exército. O comandante do Exército, Edson Léo Pujol, pode não gostar do fato de ter um general, ainda que 3 estrelas, da ativa no comando do Ministério da Saúde, mas esse é o fato. E ele lotou aquilo de militares. Há quase 3 mil militares da ativa participando do governo. O que é uma aberração. Eu desafio qualquer um, assim, está aberto o desafio. Eu desafio qualquer um que demonstre que há algo parecido no mundo numa democracia. Em ditadura militar eu sei. Mas atenção, nem na ditadura militar no Brasil você tinha tantos militares da ativa no governo. Procurava-se manter, até na ditadura, uma distância entre a força propriamente e o governo. Aqui e agora se está fazendo uma confusão dos diabos. De sorte que já há gente dizendo, na verdade o Bolsonaro é que é um instrumento dos militares. O governo é militar e o Bolsonaro é só um boneco de mamulengo de um governo militar. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Não é um governo das Forças Armadas. Mas é um governo do qual as Forças Armadas participam ativamente de uma maneira imprópria. Isso que está sendo feito no Ministério da Saúde, tentando criar um critério único que não existe em nenhum lugar do mundo, está se fazendo essa contabilidade que se pretende fazer aqui, num claro esforço de esconder os mortos, depois de o presidente ter feito uma campanha insana ao longo dos meses
para que as pessoas evitassem o distanciamento social. Então vocês imaginam o tamanho da tragédia que não teria sido, que não estaria acontecendo, se a sua diretriz estivesse sendo seguida. Tá? Então vem essa última coisa. Quando se imaginava que, olha, então vamos lá, o Ministério da Saúde não funciona, os respiradores não chegaram, as UTIs não chegaram, os instrumentos, o kit de UTI prometido, eles não chegaram, só 11% chegaram aos estados. Foi inaugurado na semana passada o primeiro e único hospital de campanha do governo federal. Né? Então, um atendimento absolutamente precário. O Brasil está entre os 5 países que menos fazem testagem no mundo. Nós estamos saindo do isolamento social sem fazer o que o mundo fez. Testagem para justamente sair do isolamento quando há declínio das contaminações e das mortes. Com toda a subnotificação que há, ainda assim nós estamos saindo do isolamento social quando a curva de contaminação ainda é ascendente e a curva de mortes também. Então, diante de um ministério absolutamente inoperante, absoluta e completamente incompetente, e hoje até o presidente disse, esse é o problema dos estados, não é? Ele tá criando um passivo sensacional para ele. Aí vem então essa decisão. Por ordem do presidente, ele deixou isso claro, determinação do ministro, cumprida pelo Ministério da Saúde. Olha aqui. Mais uma vez, é preciso chamar, né, o senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, à conversa. Ele foi muito elogiado hoje pelo Dias Toffoli, presidente do Supremo. Esses elogios que brasilienses, ainda que brasilienses temporários, ainda que por muito tempo, fazem a outros brasilienses temporários, ainda que por muito tempo, não contam. O fato é que isso que se está praticando no Ministério da Saúde, omitindo informações, distorcendo informações, isso é crime. Eu posso ficar aqui só na coisa adjetiva e exclamativa, né? Que coisa, que aberração, né? Que absurdo. Um governo que faz isso é criminoso, esse é criminoso metafórico, assim, criminoso. Não, é crime mesmo. É crime tipificado no Código Penal. Expõe presidente da República e ministro a processos de impeachment. Inclusive. Aí já pela lei da responsabilidade, pelo crime de responsabilidade. Mas também a denúncia pelo Procurador-Geral da República. Que crimes estão sendo cometidos. Então, se você for pegar a Lei 1079, eles estão cometendo crimes de responsabilidade, presidente e ministro da Saúde. Cada um deles tem um rito para o impeachment. Mas também estão cometendo crime comum. E aí, cabe ao senhor Procurador-Geral da República atuar. Qual crime? Eu falo, está aqui, artigo 319 do Código Penal.
retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas não só. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, reclusão de 2 anos, de 2 a 12 anos e multa. Esta foi uma lei votada no ano 2000, introduzida no Código Penal. E tem o artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Há um parágrafo único. As penas são aumentadas em 1/3 até a metade se da modificação da alteração resulta dano para a administração. E resulta. Porque você passa a ter uma visão errada e distorcida do que está em curso na saúde brasileira. Então eu estou afirmando aqui que esta prática do Ministério da Saúde é crime. É crime. Todas as pessoas envolvidas com isso estão incidindo em crimes tipificados no Código Penal. Como é presidente e ministro, aí é o senhor procurador que tem que entrar em ação. Para o presidente, ele precisa pedir autorização para abrir investigação. Para o ministro, não. Ele pode abrir de ofício. Mas é claro que, mais uma vez, o elogiadíssimo Augusto Aras pelo senhor Dias Toffoli não vai fazer nada. Não é mesmo? Os demais procuradores, para quem não é ministro, para quem não é presidente, porque esses não podem ser acionados pela lei de improbidade, tem o caminho de acusar estas pessoas comprometidas com esse esquema de improbidade administrativa. Aliás, os advogados do senhor Carlos Wizard, é Carlos, né? Martins? Isso, Carlos Wizard Martins. Que ia ser secretário, né? Devem tê-lo advertido a tempo que ele estava se expondo a uma tempestade de ações judiciais e ele resolveu cair fora com seus 2 bilhões. Já falo disso. Crime. E não só. Existe hoje uma coisa chamada Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, regulado pelo Tratado de Roma, de que o Brasil é signatário, o Tribunal Penal Internacional pune crimes cometidos por pessoas, não por estados. Quais crimes? Os chamados crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, crimes de agressão aos direitos humanos e genocídio. Quando menos, nós temos aí claramente caracterizado crime contra os direitos humanos. Qualquer ente da sociedade civil, o Bolsonaro já há um pedido de investigação contra ele no Tribunal Penal Internacional. Não quer dizer que foi aceito, mas está lá a solicitação. É fatal, haverá outra. Está havendo um esforço de esconder a doença. Tem a declaração hoje do presidente dizendo que tratar dos doentes é problema dos estados. Quer dizer, tratar é problema dos estados, manipular os dados é problema dele? Tratar é com os outros, manipular é com ele.
está se expondo a uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional. Ele e o general Pazuello. Ademais, eu lamento, estando o Exército à frente do Ministério da Saúde, e não venha me dizer, ah, não é o Exército, então o general Pazuello tem de ir para a reserva. Ora, não é o Exército, ele tem de passar para a reserva. Ele tem de ser obrigado a passar para a reserva. Assim como, enquanto a coordenação política for exercida por um general da ativa, está sendo exercida pelo Exército. Não existe essa condição. Não existe essa condição do sujeito ser da ativa e estar atuando no mundo civil sendo da ativa. Está atuando em nome da força, queira ou não. E, portanto, o desastre que acontecer no terreno da saúde vai cair nas costas do Exército. Ou o senhor Pazuello sai de lá, ou passa para a reserva. O que é de errado no que eu estou falando? De resto, depois que entrou como ministro interino, diminuiu tudo, diminuiu a transparência, diminuiu a fluência de informação, tudo. Tudo. A saúde pública passou a ser considerada o quê? Uma questão de segurança militar, mas se isso significasse mais segurança para as pessoas, ótimo, mas está significando menos segurança. Porque nós estamos menos informados. Tem código penal aí envolvido. Improbidade administrativa para servidores ou pessoas nessa condição, que não sejam o ministro e o presidente, que por jurisprudência do Supremo de 2008 não pode ser acionados pela lei de improbidade, que é da área civil, né? Não da área penal. Há os crimes individuais que podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, e o Brasil é signatário, e há mais. Há os crimes de Estado, porque, atenção, o Ministério da Saúde pertence ao Estado brasileiro. Pertencendo ao Estado brasileiro, o Estado responde por atos criminosos que estejam sendo cometidos em políticas públicas. E, portanto, é fatal que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que compõe o sistema de direitos humanos da Organização dos Estados Americanos, tem de ser acionada, e vai ser acionada, para que esta, por sua vez, acione a Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgar o Estado brasileiro. Que hoje, no mundo, quem consegue ler, enfim, jornais americanos, europeus, entre nessas páginas, põe Procura Acha Brasil ali, para vocês constatarem o que é que se fala de nós lá fora. O que é que se fala do Brasil lá fora. Viramos referência negativa, fim do mundistão. De vez em quando a gente gosta aqui de fazer alguma brincadeira, alguma piada com países que são muito remotos ou para os quais ninguém dá importância. Nós, além de lá fora haver essa ideia de um Brasil remoto, não se engane, né? Estamos virando referência negativa no trato de uma pandemia que é notícia no mundo o tempo todo, com o presidente ameaçando sair da OMS, acusando-a de viés ideológico. Bom, já ameaçou sair até da ONU, né?
É vergonhoso. E a sociedade está acordando para isso. Ainda bem que está acordando em paz. Em paz, e espero que assim continue, mas manifestando a sua indignação segundo as regras do jogo. Como eu costumo brincar aqui, para quem não sabe, eu estou pegando um quadro nesta hora, para quem não está acompanhando pela internet, mostrando uma moldura. Dentro da regra do jogo significa reivindicar dentro daquilo que a Constituição e que as leis permitem. Agora, essas pessoas não terão o direito depois de dizer que ignoravam a lei. Eu estou aqui chamando a atenção para o fato de que essas decisões tomadas no âmbito do Ministério da Saúde ferem, incidem nos artigos 313A e B do Código Penal, no artigo 319 do Código Penal, constituem também crimes de responsabilidade de ministro e de presidente, de improbidade administrativa dos demais servidores comprometidos com esta patuscada. São crimes contra a humanidade puníveis pelo Tribunal Penal Internacional de que o Brasil é signatário do Tratado de Roma e constituem crimes de Estado. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos certamente haverá de abrir uma investigação com a chance de o Brasil ser denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E tudo isso faz do Brasil a cloaca do mundo. Sabe o que é cloaca, né? Cloaca é o orifício das aves e dos répteis por onde sai tudo. Orifício único. E é usado como metáfora de coisa muito ruim que não presta, né? Estamos virando a cloaca do mundo. Ninguém quer saber de país assim, essa que é a verdade. Ah, os mercados estão tão animados, eu lá vou. No dia, com a devida vênia, no dia em que especulador me disser qual é o norte do Brasil, né, o Brasil já terá ido para o brejo faz tempo. Eu não vou entrar nessa. Eu quero saber se estamos caminhando com rumo ou sem rumo. Estamos sem rumo. E ponto. Quantos vão ganhar dinheiro, vão perder dinheiro nesse meio tempo, não é problema meu. Aplaudo os que conseguem ganhar, lamento pelos que perdem, enfim. Eu quero saber onde está o instrumento que aponta o norte. Até agora não tem.